Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse 13º domingo do tempo comum, como peregrinos da esperança, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo. Contemplemos a importância destes dois santos apóstolos, colunas da Igreja, os quais foram responsáveis pela condução e missão de levar a mensagem amorosa e vital do ressuscitado ao mundo no início do cristianismo. Estes dois apóstolos foram martirizados em Roma na perseguição de Nero no ano de 64 depois de Cristo. Contemplemos primeiramente Pedro, o pescador da Galileia, filho de Jonas e irmão de André. Em Tiberíades, quantos dias e quantas noites ficou no mar pescando para buscar o seu sustento e da sua família. Foi naquele mar que Jesus o encontrou um dia, numa tarde, e o chamou para tornar-se pescador de pessoas para o seu reino. E disse Jesus a Pedro e a seu irmão André: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Marcos capítulo 1, versículo 17. Pedro, conquistado pelo chamado de Jesus, seguiu o Mestre e no percurso deste seguimento teve altos e baixos, inclusive negando-se do grupo dos discípulos quando na paixão de Cristo alguém o interrogou se era ele um dos seguidores de Jesus. Mas antes deste episódio, na avaliação que Jesus faz com seus discípulos, Pedro já respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. De Jesus, Pedro recebe as chaves do céu para ligar e desligar no céu e na terra aquilo que convém ou não ao reino. Pedro será vínculo de comunhão entre todos aqueles que seguem o Senhor, porque a Igreja é do Senhor. A partir desta dimensão, a Igreja será chamada apostólica, pois está fundada nesta missão de levar ao mundo a evangelização e a construção do reino de Deus. Após a ressurreição de Jesus, este apóstolo foi fortalecido, encorajado e se tornou um apaixonado pela missão de levar a mensagem da ressurreição do Senhor. Uma paixão que venceu o seu medo e que o fez andar na contramão do Império Romano, batendo de frente com os fariseus e as autoridades da época, chegando a ser preso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, diz que, enquanto Pedro era mantido na prisão, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. E a presença do ressuscitado, que não tem barreiras e é invencível, quebrou as correntes da prisão e fez Pedro caminhar firme ao lado do anjo de Deus, de porta fora, para a missão de anunciar o amor e a paz ao mundo. E também ter certeza de que o Senhor caminha junto com ele nesta missão divina, vencendo o poder e a escravidão. De Paulo também temos muito a dizer, de acordo com as leituras bíblicas. Paulo foi um doutor da lei, zeloso pela doutrina judaica, contemporâneo de Jesus e de seus discípulos. Foi perseguidor e inimigo do grupo dos seguidores de Jesus bem no início do cristianismo,
chegando a matar muitos cristãos. Mas um dia, Jesus também o conquistou de forma impressionante naquela viagem na estrada de Damasco. Após convertido, coloca todo o seu saber e sua sabedoria, suas forças, para pregar e propagar a fé em Jesus ressuscitado, viajando a diversos lugares e formando comunidades entre os judeus e os pagãos. Também sofreu pelo Senhor, foi perseguido, maltratado e martirizado, mas alimentado pela presença e pelo amor do Senhor, também disse: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7. As cartas de São Paulo são de uma riqueza espiritual e pastoral imensa para a igreja da época, também no decorrer dos séculos, e que continua hoje como textos valiosos e profundos para a liturgia, para a catequese, para os grupos e comunidades e para a vida missionária da igreja no mundo inteiro. A liturgia desta solenidade de São Pedro e São Paulo, portanto, está marcada pela apostolicidade da igreja, ou seja, do testemunho destes dois apóstolos, os quais são chamados colunas da igreja, porque marcaram e marcam profundamente a caminhada missionária e evangelizadora dos cristãos da igreja desde o seu nascimento. Eles nos fazem refletir que Deus chama os pecadores para serem santos, para levarem a mensagem do reino através do testemunho de conversão e da missão no mundo inteiro, e levarem a palavra de Deus, formando comunidades de amor e sendo vínculo de comunhão. Também aprendemos que não são somente os sábios que o Senhor chama, mas as pessoas das diversas realidades de vida. Basta estar aberto ao chamado e querer viver uma experiência de caminhada com o Senhor numa busca de crescimento espiritual e de discipulado. Portanto, irmãos e irmãs, devemos seguir em frente, olhando para Pedro e Paulo como bases da vida apostólica e missionária da Igreja. Eles nos ensinam a caminharmos com o ressuscitado e a superarmos nossas fragilidades e pecados que muitas vezes nos impedem de seguirmos em frente com Ele. São Pedro e São Paulo também nos ensinam que mesmo nas nossas fragilidades humanas, se deixamos o amor de Deus nos alcançar, podemos nos tornar santos e seus discípulos missionários. E assim podemos concluir com as palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esta solenidade de São Pedro e São Paulo nos traz como título As Colunas da Igreja. Um é o pescador dos mares da existência, chamado pelo Senhor para uma experiência. Segue-o pelo caminho, não viverá sozinho,
mas terá as exigências. Outro é o doutor, o sábio e o rigoroso, que seguiu sem temor o Senhor amoroso. Deixou a estrada da morte e seguiu firme e forte, apaixonado, fervoroso. Os dois seguem andando, superando as barreiras. Cristo os foi conquistando para a missão primeira, que é o reino implantar e a palavra semear pela sua vida inteira. Pedro viveu com o Senhor, ainda neste mundo, conheceu o seu amor mais forte e mais profundo, e quando o Senhor partiu e então ressurgiu, Pedro saiu pelo mundo. Paulo viveu diferente toda a sua conversão e foi seguindo em frente, caminhando em missão, formou as comunidades e pregou toda a verdade na busca da comunhão. E nós, os cristãos, da nossa atualidade, como ser comunhão nesta sociedade? Como ser sal e luz? Como carregar a cruz e formar fraternidade? Somos Pedro e somos Paulo, pelas várias estradas, comunhão e missão sendo as nossas jornadas. Somos a fraternidade, vivendo a caridade e sendo vidas doadas. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, pelo testemunho de Pedro e Paulo, ilumine o seu caminho.